valeu. Com o microfone aqui para abrir a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Ele deu uma recuada aqui no corredor, mas já está agora se acomodando aqui na sala de entrevistas da Arena, Jory. Depois deste empate em 3-3 contra a Chapecoense. Então eu vou abrir a entrevista coletiva aqui. Boa noite, Renato. Queria, por gentileza, tudo bem, Renato, uma avaliação sua da partida, porque foi uma noite movimentada, né, com lances importantes de ataque, talvez alguns problemas defensivos, questões de arbitragem. Enfim, o que você gostou e o que você não gostou hoje à noite aqui na Arena? Boa noite. Eu não gostei dos gols que nós tomamos, né? Então foi uma falta de concentração da nossa equipe. Nós tomamos 3 gols praticamente com 3 falhas nossas e a bola ela pune, né? Principalmente se tratando de um jogo chato. A gente sabia que para a Chapecoense era um jogo de vida ou morte pela situação que eles estão no campeonato. Nós começamos bem, depois tomamos os gols, depois tivemos uma queda. Depois, no segundo tempo, nós melhoramos bem, pressionamos, mesmo estando atrás do marcador. A gente estava construindo, buscamos o empate. Depois houve aquele lance no final do jogo. Enfim, a gente não pode ficar tropeçando com esse tipo de jogo dentro de casa, né? Principalmente se tratando de um campeonato brasileiro, onde a gente busca sempre subir na tabela. Mas, infelizmente, aconteceu o que a gente não esperava. Renato, passa também pela questão de o Grêmio estar atuando hoje, no confronto de hoje, pela primeira vez com o seu time titular no Campeonato Brasileiro, depois da parada para a Copa América, passa por isso. E também sobre o Luciano, né? Havia assim, uma expectativa de que ele ia estrear hoje, enfim. Você optou por colocar outros jogadores. Gostaria que você explicasse por qual motivo. Depois da Copa América mesmo, a gente vem tendo 3 competições, né? A gente procura ir bem nas 3. E hoje a gente tentou buscar a vitória também. Tanto é que na semana passada eu havia pedido para o próprio presidente para ele tirar o jogo de domingo, que era ontem, para passar para segunda-feira, para que a gente pudesse usar força total. Ele conseguiu isso junto à CBF, mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. O Luciano é um jogador do grupo do Grêmio. A hora que tiver a brecha, ele vai estrear. Hoje, pelas opções que eu tive, pelo que estava acontecendo dentro do campo, eu achei melhor colocar os 3 jogadores que eu coloquei. Então, o grupo do Grêmio é um grupo bem qualificado. Tem vários jogadores que poderiam ter entrado também, além dos 3, inclusive o Luciano. Mas eu optei pelo PP, o Luan e o Tardelli. Renato, a gente sabe que falar de arbitragem é bastante complicado, às vezes até gera punições e tudo mais, mas uma arbitragem atrapalhada, para ser bem legal com a situação que aconteceu hoje, pode acabar contagiando os jogadores e também dificultar a partida num jogo que o Grêmio não tinha... parecia que não estava com aquele foco total também na partida, acabou tomando alguns gols bobos. A questão da arbitragem pode também entrar em campo e atrapalhar bastante para os jogadores? Bom, vocês me conhecem, né? Eu não gosto de falar de arbitragem. Não cabe a mim, cabe ao presidente, cabe à diretoria do Grêmio. Eu vi lá no campo mesmo o lance do pênalti. Só que tem muita gente analisando o pênalti, se o Kahneman recebeu um empurrão ou não. Eu vi com muita calma no vestiário. Então as pessoas têm que se ligar no lance todo. Então eu vou falar onde está o erro. O erro está que o Kahneman, acredito eu, que só o empurrão não tenha sido suficiente para dar o pênalti. Só que o Kahneman não foi só empurrado. O Kahneman sofreu o pênalti embaixo. Foi a mesma jogada que aqui do lado da área, ele tropeçou sem querer no adversário e o árbitro deu falta.
Eu acho que um tipo de falta desse, ela é falta sim, mas ela é fora da área, como o Grêmio teve essa falta fora da área com o Cânimo, mas ela é falta também dentro da área. Só isso, acho. Então, muita gente está falando, não foi pênalti. Então, vou abrir os olhos dessas pessoas que, de repente, não viram direito o lance. Algumas pessoas estão analisando se o Cânimo foi empurrado ou não em cima. O pênalti foi embaixo. Se vocês repararem, no pé direito do adversário, ele derruba o Cânimo. Sem querer, acredito eu, mas sem querer é pênalti também. Eu vivo falando para o meu jogador, não existe meia mulher grávida. Ou ela está grávida ou não está. Então, não existe meio pênalti. Ou foi pênalti ou não foi. E ali eu achei que foi pênalti. Então, se vocês analisarem o pé direito do adversário, ele derruba o Cânimo. Então, as pessoas, de repente, analisaram somente no lance em cima. Mas é que eu falo, né? Não vou ficar aqui criticando a arbitragem, não é problema. Eu só estou comentando o lance. O lance para eles foi falta. O lance para o Grêmio não foi falta. Mas vamos em frente. Também não vamos aqui criticar a arbitragem, achar que a arbitragem foi o maior erro hoje da partida. Não, o Grêmio também teve seus erros, entendeu? Só estou falando do lance do pênalti em termos da arbitragem. Nós não estivemos focados, concentrados da maneira que nós deveríamos estar e nós pagamos por isso. A bola pune. Nós tivemos 3 gols por 3 falhas nossas. Isso não pode acontecer. Então não adianta a gente ficar aqui agora falando o árbitro foi o culpado, o árbitro foi o culpado. Não, eu achei que foi pênalti. O Grêmio poderia ter vencido a partida. Mas os grandes responsáveis somos nós pelo empate de hoje. Renato, aqui na frente, você mencionou a sua insatisfação com a maneira como o Grêmio tomou esses 3 gols aqui na Arena. E eu gostaria que você falasse especificamente sobre a atuação do Kahneman hoje. Você entende que o Kahneman esteve abaixo em relação ao que ele já apresentou em outros momentos no Grêmio? E se sim, ao que você pode atribuir essa atuação mais abaixo hoje? Não, eu não falo de jogador individualmente. Eu falo no conjunto. Quando eu falo que nós falhamos, todos nós falhamos. Quando nós ganhamos, todos nós ganhamos. Então, eu não vou chegar aqui... Eu respeito a tua pergunta, mas eu não vou chegar aqui e falar individualmente de um jogador ou outro. Nem sempre o jogador vai estar 100% dentro do campo. Mas eu acho que, principalmente no segundo tempo, o início do jogo, o Grêmio fez uma boa partida. Depois, acabamos tomando a virada. No segundo tempo, o Grêmio tomando o gol, o Grêmio estava bem, o Grêmio continuou em cima, continuou criando, tivemos inúmeras oportunidades, não fizemos. Então, hoje não foi a noite do Grêmio. Não cabe ao treinador chegar aqui e falar individualmente de A, B ou C. Ganha-se todo mundo e todo mundo perde. Ou todo mundo empate. Foi o que aconteceu hoje. Renato, até que certo ponto o empate, do jeito que aconteceu na partida de hoje, pode servir de lição para o Grêmio, para os duelos de mata-mata contra o Palmeiras e também contra o Atlético Paranaense, onde o Grêmio precisa fazer o resultado em casa para decidir fora. E também gostaria que você avaliasse a entrada do Diego Tardelli no time, hoje mais uma vez marcando gol, se o Tardelli já está cavando uma vaga no time titular do Grêmio. A gente sempre pega os exemplos, mesmo quando se ganha uma partida, a gente comete erros. Quando se comete erros também, como nós cometemos hoje, é lógico que a gente tem o vídeo para a gente corrigir, a gente sempre procura errar o menos possível em todos os jogos, independente do resultado. Então, quanto menos a gente errar, menos chance a gente está dando para o adversário. Hoje a gente não teve aquela concentração suficiente durante os 90 minutos e nós pagamos por isso. É a coisa que eu mais cobro do grupo. São 2 palavras, foco e concentração. Quando a gente não tem isso, a bola pune. E hoje ela nos puniu justamente por isso, porque nós tivemos bons e maus momentos na partida. No momento que nós não estivemos bem focados, bem concentrados, o adversário se aproveitou muito bem. Então, é o que eu falei, não adianta a gente ficar só se lamentando. Nós falhamos e também não podemos tirar o mérito do adversário que soube se aproveitar. O Tardelli faz parte do grupo do Grêmio, sempre falo para vocês, todos os jogadores estão recebendo oportunidades, todos os jogadores estão jogando uma competição ou outra, e cabe a eles me mostrar dentro do campo. Você está falando do Tardelli, se ele podia ser titular ou não. Muita gente achava que o André não deveria ser o titular. No último jogo, ele fez 2 gols. Os jogadores estão aqui, são jogadores do grupo do Grêmio, dependendo da posição, quando jogarem 90 minutos, 45, 20, 10, 5 minutos, eles têm que mostrar porque eles estão no grupo do Grêmio. Então, independente do jogador, independente da posição, nós temos um grupo. Aqui ninguém é reserva, ninguém é titular. Quando é chamado, tem que corresponder. Renato, o Grêmio enfrentou 4 times que estavam no Z4, né? Falta o Cruzeiro, que está no Z4, dos 5 últimos, o Grêmio fez 3 pontos.
Até que ponto isso te preocupa? O Grêmio acaba se distanciando e abrindo 15 pontos para o líder brasileiro. E aqui qual a tua visão em relação à disputa do Grêmio no brasileiro? O Grêmio ainda disputa título? Quem tem a obrigação de disputar título hoje no Campeonato Brasileiro é quem está disputando uma competição só. Esses clubes que têm obrigação de brigarem pelo título. Esses que estão numa competição só. Os que não estão numa competição, no caso o Grêmio não tem obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí você está falando ou perguntando, o Grêmio está fora? Não, o Grêmio não está fora. Agora, as dificuldades são bem maiores, né, do que você jogar uma vez por semana. Você recupera todos os jogadores, você recupera o cansaço dos jogadores e você está sempre com o time pronto e descansado para jogar. Então, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Uma são as equipes, os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Esses têm a obrigação de ganhar. E outra, você tem que olhar quem está disputando 2 competições ou 3 competições, no caso do Grêmio. Então, as dificuldades são bem maiores. Vocês mesmos falaram aqui, o teu colega perguntou, depois da Copa América, foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que a minha equipe principal jogou. Enquanto que as outras disputam uma competição só, no caso brasileiro, estão jogando toda hora com o time principal. Esses aí que tem que ser cobrados pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não está fora do Campeonato Brasileiro. Agora, é um desgaste muito grande, né? É um desgaste muito grande. Você disputa 3 competições. E o Grêmio está disputando as 3 competições. E, de vez em quando, o Grêmio vai tropeçar. É óbvio que o Grêmio vai tropeçar. Agora, o Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio vai chegar, eu não sei. Eu sei que o Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. A gente vai levando as 3 competições, até onde der, até onde a gente possa buscar algo mais. Mas cá para nós, né? Entre uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que é um mata-mata, a gente tem que ter uma entrega maior nas competições. Por exemplo, a Copa do Brasil, os 4 que estão a 4 jogos de ganhar o título. E o Campeonato Brasileiro não acabou nem o primeiro turno. Eu adoro o Campeonato Brasileiro. Mas eu também não sou mágico para colocar sempre a mesma equipe em campo para buscar os resultados. Mas que fique bem claro isso. Qualquer pergunta que for feita, e eu gostei da tua pergunta, quem tem a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro? Você vê quais são os clubes que estão somente no Campeonato Brasileiro, esses que devem ser cobrados pelo título. Porque eles têm todo o tempo do mundo para treinar, descansar, recuperar os jogadores e jogar uma vez por semana. A obrigação é deles. Não é dos clubes que estão disputando 2 ou 3 competições, não. Renato, pegando algumas palavras e frases tuas desta mesma entrevista, você disse que no jogo de hoje faltou concentração e foco, e nessa última resposta disse que o Grêmio não tem obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro. Explica que isso passa porque o time vai bem nas competições de mata-mata. Então você admite para o torcedor do Grêmio que a fome do teu time ela é menor no Campeonato Brasileiro em relação às outras competições? Não. E uma segunda pergunta, por gentileza, você disse que os 3 gols sofridos pelo Grêmio são erros do Grêmio. Eu te pergunto se os gols podem passar também por falta de intensidade em alguns momentos do teu setor de marcação, principalmente nos volantes na região central do campo. Não, eu não falo de setores, não falo de jogadores. Eu já falei para vocês que aqui todo mundo ganha, todo mundo perde. É lógico que nós vamos ter uma equipe que não tenha erros, né? Aí nós teríamos uma equipe imbatível. Erros nós vamos ter. A gente não pode ter tantos erros numa partida só como a gente teve hoje, né? Então, quando eu falo que faltou foco e concentração, no momento que não é só Campeonato Brasileiro, em qualquer competição que você não tenha o foco e a concentração, você vai pagar por isso. Hoje foi no Campeonato Brasileiro. Antes da Copa América, nós não tivemos esse foco, essa concentração, e alguns jogos da Libertadores, e quase pagamos por isso. Contra o Vasco aqui também, nós tomamos um gol com 18 segundos do segundo tempo. Isso é falta de concentração e falta de foco. Não importa se é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Você tem que estar concentrado o tempo todo. O tempo todo. Quanto a outra que você falou do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não tem obrigação, que o Grêmio... Não, a fome é a mesma. A fome é a mesma. É um título. Mas, se você estivesse aqui no meu lugar, você... Responde para mim. Você iria atrás do quê? E eu também. Você pensa como eu. Ninguém está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Pelo contrário, eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tanto é que o presidente está aí, pergunta para ele quem pediu para botar o jogo para segunda-feira. Justamente para o Grêmio jogar com força máxima.
Eu pedi, ele entrou em contato com a CBF, ele conseguiu de ontem para hoje o jogo, justamente para o Grêmio jogar com a equipe principal, com força máxima, justamente para a gente tentar pontuar. Então, vocês não podem falar que o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio não deixa o Campeonato Brasileiro de lado, nunca vai deixar, nunca vai deixar. Só que tem horas que você tem que travar o time, justamente para ir para o mata-mata, que nós estamos bem mais próximos de um título, através do mata-mata, do que do Campeonato Brasileiro. Agora, eu até brinquei outro dia com ele, presidente, se você me autorizar isso somente para o Campeonato Brasileiro, aí sim vocês podem me cobrar, que o Grêmio vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título, mas também não cobrem nada na Copa do Brasil e na Libertadores. É por isso que eu falei ali para o teu colega. É muito fácil você disputar uma competição só o Campeonato Brasileiro. E tem mais. Os clubes que estão brigando somente pelo Campeonato Brasileiro, que estão disputando somente essa competição, os clubes que podem atrapalhá-los no título estão disputando 2 ou 3 competições. Aí é mole. Aí tem obrigação de disparar mesmo. Tem obrigação de disparar. Vocês têm que cobrar dos clubes que disputam somente o Campeonato Brasileiro. Esses clubes têm obrigação de brigar pelo título. Não são os outros clubes que estão disputando 2, 3 competições, não. Renato, agora voltando a falar um pouquinho assim do jogo, foi um jogo de muitas emoções, né? Teve a alegria ali inicial, o Jeromel comemorou bastante ali o gol dele, depois teve a chateação, o nervosismo de tomar 3 gols da Chapecoense. Agora, com que sentimento você sai daqui da arena hoje? Chega a ser um empate com gosto de derrota para ti? Que sentimento tu estás agora? Pelo que o Grêmio construiu durante o jogo, nós merecíamos a vitória. Não vou tirar os méritos do adversário. Eles tiveram poucas situações de gols, mas foram letais. Aproveitaram as oportunidades. Se nós não tivéssemos tido uma falta de concentração, uma falta de foco, nós não teríamos tomado 3 gols. E nós teríamos ganho o jogo. Mesmo assim, o Grêmio não fez uma grande partida. Teve bons e maus momentos durante a partida. Só que nos bons momentos o Grêmio criou muito. Teve várias situações de gols. Só que eu falo sempre para eles, já é difícil fazer gol. A gente não pode tomar um gol assim com a facilidade com que nós tomamos hoje. E é difícil disso acontecer no Grêmio, principalmente tomando 3 gols num jogo só. Mas aconteceu, infelizmente aconteceu. O Grêmio pagou hoje pelos próprios erros. Mesmo com os erros de hoje, o Grêmio merecia ter ganho a partida. Renato, hoje o Jean-Pierre, em alguns momentos, a torcida deu aquela famosa corneta quando ele demorava para dar alguns passes. O Luan entrou muito bem, né, deu 2 passes na cabeça do Diego Tardelli em 2 cobranças de falta. Uma saiu o gol, na outra foi pela linha de fundo. Queria saber de ti como é que está essa briga da posição, porque tem o Diego Tardelli e o Luan brigando ali com o Jean-Pierre. A briga é deles, as oportunidades são deles. É por isso que nós temos um grupo qualificado. É difícil até de escalar a equipe do Grêmio. Todos são grandes jogadores. Somente 11 podem começar a partida. E a escolha é minha. Eu sempre procuro ser o mais correto possível com todos eles. Mas o futebol ele é assim. No momento que se põe o Jean, aí daqui a pouco ele erra 2, 3 passes, as pessoas falam, tem que botar o Luan. Aí o Luan entra, erra 2, 3 passes, mas por que tirou o Jean? Por que não o Tardelli? Já estou vacinado quanto a isso. Eu sempre busco o melhor para o clube, busco o melhor para o time. Nem sempre, eu já falei aqui para o teu colega, que o jogador vai estar 100%, vai acertar tudo, de vez em quando ele vai errar. Mas eu volto a repetir, mesmo com o empate de hoje, eu acho que a gente pecou nos gols que a Chapecoense fez, mas mesmo assim o Grêmio foi bem. Na maior parte do jogo, o Grêmio foi bem. Se alguém merecia ter vencido a partida, era o Grêmio hoje. Mesmo com os 3 erros, dos 3 gols do adversário. Mas que sirva de lição. São as 2 palavras que eu sempre coloco para eles, né? O foco e a concentração. Quando não se tem isso, alguma coisa de errado vai acontecer. E hoje aconteceu. Renato, você aí confirmou, né, a questão do Grêmio priorizar os campeonatos, as Copas, os mata-matas. Isso e abrir um pouco mão, colocar time reserva no Campeonato Brasileiro, isso se deve muito também ao calendário do futebol brasileiro. E outra questão, os méritos da Chapecoense em buscar esse empate aqui na Arena. Os méritos foi uma equipe valente, uma equipe que brigou de igual para igual desde o início do jogo. Eu havia falado desde ontem para o meu grupo, a Chapecoense está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro e eles não vão vender fácil a derrota. Vamos entrar concentrados, porque eles podem nos surpreender. E nos surpreenderam, fazendo 3 gols.
É por isso que eu falo, não importa o adversário. O teu colega mesmo falou que o Grêmio perdeu vários pontos para as equipes que estão no Z4. Mas o Campeonato Brasileiro não é só no Z4. O Campeonato Brasileiro tem mais 19 equipes, que todas querem ganhar, independente se estão em cima ou se estão embaixo. Todo mundo quer ganhar. O Campeonato Brasileiro não é definido somente com os 4 últimos, os 4 primeiros. São 38 rodadas, e as 38 rodadas você tem que estar concentrado nelas todas. Não adianta você escolher uma partida, nessa partida eu vou ficar focado, na outra não vou ficar focado. Você vai pagar por não estar justamente focado naquilo que você tem que fazer durante os 90 minutos. A outra pergunta... o calendário eu não... Bom, aí eu acho que a maior prova está aí, que eu falo que é obrigação de quem está disputando somente de uma competição. Como é que você faz disputando 3 competições? Fora as viagens. E olha que o presidente e a diretoria nos proporciona ainda sempre que dá voos fretados, porque o desgaste ia ser muito maior, muito maior. Muitas vezes não se dorme direito, se viaja a noite toda, tem que acordar, tem que treinar, tem que viajar, já tem que entrar em campo de novo. É difícil. Não é que a gente não queira colocar a equipe, os mesmos 11 toda hora. Não dá, não tem condições. Não tem se a gente colocar. Você tem os jogadores em campo, mas não vai ter os jogadores em campo, porque eles não vão aguentar. E só tem 3 substituições. Daqui a pouco você começa a estourar os jogadores. É por isso que eu digo, uma competição só, você tem toda semana para recuperar todos os jogadores. E ainda mais nós, aqui em Porto Alegre, no Sul, né, que toda vez que a gente viaja, é Rio e São Paulo, voo direto. Depois é só, você leva 6, 7, 8 horas para viajar, para chegar no local, porque toda hora tem escala, toda hora tem que esperar, isso quando o voo não atrasa. Isso tudo desgasta o jogador. Por isso que muitas vezes a gente viaja 2 dias antes da partida. Não estou te dando desculpa, mas cá para nós, né? Você disputar uma competição só é muito mais fácil. Por todas essas dificuldades, eu ainda continuo escolhendo as 3 competições, gosto de disputar as 3, porque clube grande é assim. Mas o desgaste, muitas vezes, se paga pelas decisões que você toma, por causa das 3 decisões, né? Faz parte. Renato, e em 3 competições o Grêmio tem que qualificar o elenco. Qualificando o elenco, tu daqui a pouco tira o espaço, né, de um garoto da base que pode subir para ti. Como é que tu tem um planejamento para o restante da temporada? Se tu quer pegar mais alguém do grupo de transição, já visando a temporada de 2020, agora chegou o Luciano, vamos dizer que o da Silva perdeu um pouco de espaço, chegou o David Braz, o Rodrigues perdeu um pouco de espaço. Tu tá vendo essa perda de espaço da base para qualificar o elenco? O Grêmio é o time que mais tem jogadores da base. Ninguém tem tantos jogadores da base como o Grêmio, ninguém forma tantos jogadores como o Grêmio. Você não pode ficar dando só responsabilidade para jogos importantes, competições importantes, somente para os garotos. O Grêmio está bem, ele está bem mesclado, com jogadores experientes, com jogadores mais jovens. Aí você falou que o Rodrigues perdeu espaço. Até ontem o clube era mais criticado do Brasil porque não tinha zagueiros. Agora o Grêmio tem zagueiros, está sendo criticado porque um está sobrando. É difícil de entender, é difícil, realmente é difícil. Até porque em 3 competições você precisa de 6 zagueiros, nós temos 5. Alguém tem que sobrar. Ninguém vai poder jogar todos os jogos. A gente vai fazer um revezamento. Agora, os garotos, meu amigo, escolhe um clube no Brasil, não tem. Então, se precisar, sobe, sem problema algum. A gente já está de olho em mais 1 ou 2 garotos lá embaixo. Mas com calma, porque eu já vi muita gente subir para o profissional, colocaram para jogar na hora errada e queimaram os garotos. O Grêmio não, o Grêmio tem consciência daquilo que faz. Por isso que o Grêmio está formando vários jogadores, temos vários jogadores jovens que estão nos ajudando, alguns já foram vendidos, alguns estão na mira de outros clubes estrangeiros, justamente pelo trabalho que a gente faz aqui. Obrigado, Renato. Pessoal, na sequência, presidente Duda, tem de vocês. Isso aí tá bom. Graças. Presidente Duda, a gente vai iniciar então a entrevista coletiva. Presidente, tudo bem? Tudo. Gostaria que o senhor falasse a respeito do resultado de hoje, desse jogo entre Grêmio e Chapecoense, esse 3-3.
Mas também, claro, né, o senhor disse que antes do jogo, importante com a Chapecoense, não falaria sobre a situação do Everton. Pós-jogo, o que o senhor pode falar também sobre essa notícia de uma proposta da China que teria chegado pelo jogador? Sobre o jogo, foi uma partida movimentada, né? Alguém já falou isso, e eu acho que é o que melhor define a partida de hoje. Acho que o Grêmio não jogou mal, a Chapecoense também fez uma bela partida, uma partida valente e de boa marcação, né? Nos dificultou bastante. Acho que o Grêmio não jogou mal, mas falhou ali defensivamente em 3 lances e acabamos colhendo um empate que, sem dúvida, é um mau resultado em casa. A gente tem que ganhar. Sobre o Everton, está entregue para o presidente, porque já está assim, né? Chegou proposta, não chegou proposta, a gente já está cansado de... Então, isso aí está entregue para o presidente, ele é que vai falar sobre isso, mas não tem novidades. Duda, é interessante essa questão das 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Quando chega o momento decisivo da Copa do Brasil e da Libertadores, não é só o Grêmio, todos os clubes do Brasil priorizam a competição do mata-mata e o Campeonato Brasileiro acaba ficando em segundo plano. Na sua avaliação, por que isso acontece? É a emoção do mata-mata, é a importância da Libertadores ou a Copa do Brasil, que é muito atrativa financeiramente? E será que daqui a pouco não vai ter que se fazer uma discussão em relação ao calendário para ver se alguma coisa não pode ser modificada? Eu acho que a resposta aí é bastante simples. O Campeonato Brasileiro é o único em que dá para poupar. Nos outros não dá, é mata-mata, como você falou. Você pode botar um time alternativo, perde, está fora, acabou, saiu da competição. No Brasileiro não, tem chance de se recuperar, é o único que dá para usar o time alternativo. Então, essa questão é bem simples, no meu entender. O Brasileiro é o único em que dá para a gente, de vez em quando, poupar jogadores. Acho que sim, acho que essa questão de discutir o calendário do futebol brasileiro é bastante importante, porque é aquela coisa de premiar quem foi mal, né? Quem não conseguiu entrar na Libertadores, quem não conseguiu, quem não está na Copa do Brasil, quem saiu cedo, esses são premiados com uma facilidade melhor. Então, acho que poderia... Não é uma questão fácil, eu compreendo, mas eu acho que poderia se fazer um trabalho, sim, pelo menos ver assim, quem está chegando na Copa do Brasil, quem está chegando na Libertadores, poderia ter alguma boa vontade maior da CBF em colocar, né, menos viagens, menos partidas fora de casa. Não sei exatamente como, mas eu acho que dá para fazer, acho que dá para conversar sobre isso. Presidente Duda, a gente sabe que esse tipo de mudança ela é bem difícil, né? É historicamente difícil esse tipo de mudança de calendário e tudo mais. Inevitavelmente, parece que nos últimos anos o Grêmio vai jogar essas 3 competições. O Grêmio tomara que sim. Tá muito bem e está jogando essas 3 competições sempre. Já se falou em algum momento, já se cogitou em algum momento que o Grêmio usasse um time só para os mata-matas e treinasse o outro time exclusivamente para o Campeonato Brasileiro? Existe essa possibilidade? Tem como trabalhar assim? Ou tu pode perder, de repente, até ritmo de jogo dos jogadores que fiquem fora aí durante o Campeonato Brasileiro? Não, essa possibilidade que tu colocasse nunca foi ventilada, a gente vai fazendo como é possível, né? Vai tentando colocar em campo sempre uma equipe que possa vencer a partida. O Grêmio tem um grupo bom, tem um grupo grande, qualificado, então dá para fazer isso, mas um time para jogar uma competição, outro para outro, não. A gente procura poupar os jogadores que a gente acha que devem ser poupados. Ô Duda, a gente entende porque o Grêmio prioriza as competições de mata-mata, já foi explicado aqui pelo senhor e também pelo Renato, mas 13º colocado, 15 pontos atrás do líder, pelo elenco qualificado que o senhor mesmo destacou que o Grêmio tem, não era para o Grêmio estar melhor no Campeonato Brasileiro? Sem dúvida nenhuma, a gente não está nada satisfeito com essa colocação, por isso que eu digo, era muito importante ganhar hoje, não foi um bom resultado, é muito importante ganhar em casa e pontuar, fazer 3 pontos, não estamos nada satisfeitos, vamos fazer o possível para melhorar. Eu não acho que o time, por poupar alguns jogadores, tanto que hoje jogamos com o time titular, né? Então, a gente tem que pensar em como melhorar, não estamos nada satisfeitos com a colocação no Campeonato Brasileiro. Acho que hoje, ninguém perguntou, mas eu gostaria de frisar, eu nunca reclamo de arbitragem, acho que hoje o juiz foi mal, não fez uma boa arbitragem, foi uma arbitragem atrapalhada e fomos prejudicados.
Duda, nas últimas semanas o Grêmio acabou se desfazendo do Marinho e também do Montoya. Os dois jogadores acabaram sendo negociados. O Grêmio contratou o Luciano e o Renato, até depois disso, disse em uma entrevista coletiva que gostaria de uma reposição para esses dois jogadores que acabaram saindo. O Grêmio segue na busca desses dois jogadores ou vocês já entendem que o plantel do Grêmio está fechado em relação a 2019? Não, nunca está fechado, né? A gente está sempre atento ao que está acontecendo e vai agindo conforme a necessidade, mas diria que, por enquanto, o Luciano foi a nossa contratação. Tem jogadores da base, né? Sempre, como o Renato frisou antes, já estamos olhando outros que estão se destacando. Graças a Deus, o Grêmio está revelando muitos jogadores, então a gente se serve também da base e eu acho que essa mescla está funcionando bem. Duda, a situação do Everton, tu já esclareceu, né? Tem alguma possibilidade de um outro jogador sair do Grêmio, ser vendido? E sobre a arbitragem, em qual ponto tu acha que o árbitro falhou mais? Nos acréscimos ou na questão do pênalti em cima do Kahneman? Sobre o Everton, como eu te disse, estamos deixando para o presidente, né? Ele é que está tratando e... Não, acho que não tem nenhum outro jogador para sair, não. Acho que o Everton é, sem dúvida, a bola da vez. Tomara que ele fique mais um pouco. Eu tenho certeza que ele vai acabar na Europa pelo jogador que é, mas se não for agora, vai ser no fim do ano. Eu fico dividido nessa questão. Eu torço muito por ele, gosto muito dele. E acho que esse é o futuro dele, mas não precisa ser agora, pode ser no fim do ano, quem sabe, e ele nos ajude aí a ganhar algum título. Tomara que seja assim. Outra questão da arbitragem, acho que falhou exatamente, foi atrapalhada. Acho que naquele lance do pênalti, teve um lance igual, né, com o Kahneman meio que se entreverou com um jogador ali, ele deu falta do Kahneman, um pouco antes. Foi muito parecido. Então, por que foi falta? Só porque foi fora da área? E aí, quando é dentro da área, não é? Foram dois critérios, né, critérios diferentes para um lance muito parecido, muito parecido. Então, ele foi mal. E essa coisa do acréscimo que você falou também, impressionante. Para verificar no VAR ali, levou o quê? 2, 3 minutos, ele acrescentou mais um. E aí, quando dá um escanteio para o Grêmio, termina o jogo, ele realmente nos prejudicou hoje, eu acho. Não foi má intenção de jeito nenhum, não estou colocando a... E eu acho, se eu não me engano, esse rapaz, hoje foi a primeira vez que ele apitou um jogo de Série A. Por que isso com o Grêmio? Será que o Grêmio não merece coisa melhor? Presidente Duda, aqui no centro, tu falou da base, né, aproveitar sobre esse assunto, tem dois jogadores se destacando bastante, que é o Ferreira, né, no Brasileiro de Aspirantes, e também até o próprio Victor Bobsin, que há bastante tempo já se fala nele. Vocês têm um planejamento para esses jogadores na próxima temporada vir, né, para o time de cima, para o time principal, para não ocorrer o mesmo que aconteceu com o TT, que hoje já é titular lá na Ucrânia e saiu sem sequer estrear no Grêmio? Bom, a gente está sempre de olho, e o Renato cuida bastante disso, e tem outras pessoas que fazem isso e trazem as informações. E, sem dúvida, o Ferreira é um jogador que está se destacando, e o Bobsin, mas tem outros, tem o Friso, que é um excelente volante, tem mais outros jogadores aí que estão indo muito bem na transição, e a gente está de olho e está cuidando. Eu acho que estamos trabalhando bem nisso, né? Bastante bem. O TT foi uma coisa meio diferente que aconteceu, né? Veio uma super proposta para um jogador que nunca tinha jogado, provavelmente ia jogar um pouco mais adiante, não ia ser puxado para o profissional, mas veio uma proposta de jogador formado já, e não teve como segurar. Muito obrigado, presidente. Pessoal,